Então vamos lá, vamos para embriologia do sistema cardiovascular, embriologia do coração. O coração, ele se inicia a sua formação na terceira semana de desenvolvimento. Então, logo, ele vai ser o primeiro órgão a ser formado, porque você precisa de uma distribuição de nutrientes, distribuição de sangue para todo o corpo se desenvolver. Por isso que ele vai ser o primeiro órgão a ser formado. Os primeiros locais que começa a aparecer vasos sanguíneos é lá no saco vitelino. Vai ser a partir de lá que vai ser começado, vamos dizer, a desenvolver o coração. E é da placenta que vem o sangue oxigenado. A origem embriológica dele é o mesoderma cardiogênico e o ectoderma. Então é errado a gente pensar que só por ser mesoderma cardiogênico o coração vai ser todo formado só por ele. Tem células do ectoderma que também formam, que são chamadas células da crista neural. E aí, as linhagens de células que vai formar o coração é chamada de linhagem cardíaca. Ela é dividida em primeiro campo cardíaco e segundo campo cardíaco. Elas são todas do mesoderma cardiogênico, mas por virem de regiões diferentes, elas recebem essa denominação. Aí, o primeiro campo cardíaco vai formar essa meia-lua aqui, essa meia-lua cardiogênica, que vem do mesoderma. E o segundo campo cardíaco, ele vai vir também do mesoderma, só que de células da região da faringe. Por isso que ele recebe essa outra denominação. Então, a gente tem aqui essa meia-lua sendo formada na região bem cefálica, né, que está no notocorda. E aí, no fim das contas, o primeiro campo cardíaco vai formar os átrios e o ventrículo esquerdo, e o segundo campo cardíaco vai formar o ventrículo direito e o tronco pulmonar e a aorta. E aí, a partir desses campos cardíacos, nesses campos cardíacos vai começar a ser formado cordões angioblásticos, e vão ser formados dois tubinhos nessas regiões assim, porque aí, a partir deles, esses tubinhos vão sofrer vasculogênese e aí sim vão formar dois tubinhos, um de cada lado, para depois ocorrerem os dobramentos. O dobramento cefálico é responsável por levar o coração da região cefálica para a região do tórax, para o local correto dele aqui, e o dobramento lateral é responsável por juntar esses dois tubinhos. Se antes tinha dois tubinhos aqui em cada um dos lados dos cordões angioblásticos, agora tem só um tubo único, que é chamado de tubo cardíaco único e dividido em 5 regiões: o trato de saída, o bulbo, o ventrículo primitivo, o átrio primitivo e o seio venoso. Por enquanto já está começando um batimento cardíaco, só que ele é completamente assíncrono e bagunçado. E aí o sangue vai fluir, então, do seio venoso em direção ao trato de saída, nesse sentido aqui. O seio venoso ele é dividido em corno esquerdo e corno direito. São duas regiões que chegam aqui que formam corno esquerdo, duas regiões que formam corno direito, e depois lá na frente elas vão ter sentido. E aí, então tá, nós já temos um tubo cardíaco para poder formar os dobramentos, para acontecer os dobramentos. Só que para acontecer os dobramentos, ele precisa se desprender do mesoderma dorsal, onde ele está pregado, sabe? Então o coração ele precisa se desprender do mesoderma dorsal, e quando acontece isso, ele forma um espaço que é chamado de seio transverso do pericárdio, que é aquele onde a gente coloca o dedo lá na anatomia e tudo mais. Se não ocorrerem os dobramentos de forma correta, quando acontece algum dobramento errado, aparece o que a gente chama de cardia bífida. E aí, cada uma dessas regiões vai ser responsável por dar origem a uma região posterior, sabe? O seio venoso, ele vai ser responsável por formar os átrios e o seio coronário. O átrio primitivo, obviamente, vai dar origem aos átrios. O ventrículo primitivo vai dar origem ao ventrículo esquerdo, já que é o ventrículo maior, mais forte. O bulbo vai dar origem ao ventrículo direito. Basta o bulbo mesmo, porque o ventrículo direito é bem pequenininho. O trato de saída vai dar origem à sua porção proximal, vai dar origem aos ventrículos. Essa porção proximal é chamada de cone arterial. E a porção distal vai dar origem à aorta e ao tronco pulmonar. Beleza, então. Então vamos agora para os dobramentos propriamente ditos. Esses dobramentos eles servem para posicionar tudo no lugar certo, porque para acontecer mesmo a circulação, você precisa tudo estar no seu posicionamento correto. Então nós vemos então que o bulbo ele vai se deslocar para baixo e para frente. Então essa aqui é a bolinha aquela setinha lá da física, sabe? A flechinha. Então é como se fosse um corpo humano, ele estaria empurrando a cabeça para frente assim. O átrio, que é esse aqui, o verde, o átrio vai se deslocar para cima e para trás.
Então, como se fosse um corpo humano, ele estaria tipo empinando a bunda assim, ele vai lá para trás, o átrio, e o ventrículo primitivo vai se deslocar para a esquerda. Então, esses são os dobramentos que vai acontecer. O bulbo vai para baixo e para frente, o átrio vai para cima e para trás, e o ventrículo vai para a esquerda. Se ocorrerem esses dobramentos invertidos, vai formar o que a gente chama de sítios inversos. Então, beleza, com os dobramentos formados, agora a gente vai formar as câmaras propriamente ditas. O átrio direito ele é formado pelo átrio primitivo e pelo corno direito, porque acontece um fenômeno chamado deslocamento para a direita, onde toda a parte da circulação direita se desenvolve e a parte esquerda involui. E essa parte esquerda evoluindo, ela vai formar o seio coronário. E aí então, o átrio direito formado por átrio primitivo e corno direito. O átrio esquerdo, ele é formado pelo átrio primitivo somente, e ele tem duas regiões, uma parte lisa, que ela é derivada das veias pulmonares, e a parte granulosa, sendo que ela é dividida pela crista terminal, que nessa região depois vai formar o sistema marca-passo. Então a gente tem que dividir toda essa galera, porque por enquanto ainda é todo um tubo com comunicação total. O primeiro septo que vai ser formado vai ser o septo atrioventricular, que é uma coisa que surge bem no centro dessa câmara que toda se comunica, só para dividir entre lado direito e lado esquerdo. É como assim, se você tivesse uma bola de futebol e enfiasse um cabo nela. Ela vai continuar tendo comunicação entre todos os lados, só que agora ela vai ser dividida em lado direito e lado esquerdo. E todos esses septos, toda a septação acontece por forma dos coxins endocárdicos, que nada mais é que uma alta secreção de MEC, de matriz extracelular, que vai formar esses amontoados de células para fazerem os septos. Aí o primeiro septo formado, o cedro atrioventricular, que vai servir de base, por exemplo, para o septo primum, que vai ser esse aqui que vai começar a surgir ali de cima e vai em direção ao atrioventricular. Só que aí ele está sempre se comunicando, o lado direito está sempre se comunicando com o lado esquerdo. E quando o septo primo ele começa a chegar perto do atrioventricular, do septo atrioventricular, ele se solta lá de cima, sabe? Então sempre existe uma comunicação, um shutting da direita para a esquerda. E aí o septo primum ele fica assim. E então quando você tem ao começo da formação do septo primum, você tem o forame primum. Depois que o septo primum chega ao atrioventricular, você tem o forame secundo. E aí ele se fixa ali no septo atrioventricular. E começa a se formar, então, o septo secundo. Só que uma característica é que o septo primo ele é uma membrana fininha, bem molinha. E o septo secundo é uma membrana bem grossa. Por quê? Porque aí, quando ele for formado, o septo segundo não vai encostar no septo atrioventricular. Ele vai ficar só até aqui e vai permitir que ocorra o shutting da direita para a esquerda. Porque aí o sangue vai vir para cá, vai bater no septo primo, vai descer ele, vai bater assim. E aí ele vai conseguir passar da direita para a esquerda, mas não vai conseguir voltar porque vai estar bloqueado. Porque a hora que o sangue fizer assim, ele vai levantar o septo primum e vai bater no septo secundo e vai fechar a portinha. Após o nascimento, é aqui que é formado a fossa oval. Aí, após o nascimento, o septo primum gruda no septo secundo e é formada a fossa oval. Então, pronto. Agora nós vamos dividir os ventrículos. Para dividir os ventrículos, a gente vai formar o septo interventricular, que ele começa a se formar aqui entre os ventrículos, só que ele não se fecha, ele não termina de fechar, enquanto o trato de saída não fizer a septação em espiral, que é quando eles meio que se invertem, ocorre uma inversão aqui, que o lado esquerdo precisa se comunicar com a aorta que está do lado direito, e o lado direito precisa se comunicar com o tronco pulmonar, que está do lado esquerdo. E então você tem que fazer uma septação em espiral para que a circulação pulmonar sistêmica seja dividida do jeito certo. Poderia ser reto aqui, mas aí Deus quis assim e foi assim, segundo a Marina, é isso. E aí agora que a gente já tem os átrios separados, os átrios já estão separados, os ventrículos já estão separados e os átrios dos ventrículos já estão separados, a gente precisa fazer uma comunicação entre átrios e ventrículos, que são as válvulas atrioventriculares. E basicamente os coxins endocárdicos fazem tudo. Eles fazem as válvulas abicúspide e atricúspide, eles fazem os músculos papilares e as cordas tendíneas, então eles resolvem todo o problema. Então pronto, a gente já formou todas as partes do coração. Então agora a gente precisa fazer o seu sistema condutor e o marca-passo. O marca-passo e o sistema condutor ele é formado da seguinte forma.
as células ali da crista terminal, que a gente já tinha comentado, elas vão perder a sua capacidade de contração e ganhar capacidade de conduzir impulso elétrico. E não é muito bem explicado como que isso acontece, mas é isso que acontece. E dali então elas podem ter um batimento sincrônico. E aí agora indo para as malformações cardíacas, a gente tem várias delas e as que estão em asterisco são as mais graves. A gente tem malformações de septos interatriais, em que pode acontecer hipertensão pulmonar. E aí isso pode ser causado aqui nesses momentos em que alguma coisa deu errado, sabe? Ou o septo primum não se colou certinho, a fossa oval foi persistente, alguma coisa assim que causou essa comunicação. E aí pode acontecer o que eles chamam também de canal atrioventricular persistente, que é bem esse aqui em que ocorre comunicação entre todas as câmaras, nada foi dividido direito, e ele também causa hipertensão pulmonar e insuficiência cardíaca, só que ele é muito grave, sabe? Se ele não for corrigido, ele é incompatível com a vida. Na verdade, todas essas malformações, elas possuem correção cirúrgica, mas algumas delas são mais graves que as outras. Essa aqui, por exemplo, os defeitos no septo ventricular, também ocorreu alguma falha nesse processo aqui, talvez o septo interventricular muscular não se fechou direito, os coxins não foram suficientes, e aí você também possui hipertensão pulmonar e insuficiência cardíaca. E aí você tem defeitos agora nas válvulas. Pode acontecer uma atresia da tricúspide, em que o sangue ele consegue voltar do ventrículos para os átrios. Ou pode ser que ocorra também uma dupla via de saída do ventrículo direito, ou seja, todo o sangue que está no ventrículo direito vai tanto para a aorta quanto para o pulmão. E aí isso vai causar problemas. E aí você pode ter também a estenose das semilunares, das válvulas semilunares, que elas não estão funcionando direito, elas ficam mal formadas. E por causa disso você vai ter uma hipertrofia do ventrículo esquerdo, você vai ter que ter mais força para passar pelas semilunares. E também vai causar insuficiência cardíaca e hipertensão pulmonar. Ou pode ser que ocorra um tronco arterioso persistente, em que tudo vai se comunicar pela aorta. Todo o sangue, tanto do ventrículo direito quanto do esquerdo, vai passar pela aorta. E aí você tem também a transposição de grandes vasos, e esse tronco arterioso persistente também ele é bem grave. Aí você tem também a transposição de grandes vasos, em que não ocorreu o septo em espiral. E aí você tem comunicação do lado esquerdo saindo pelo tronco pulmonar e do lado direito saindo pela aorta. Ou seja, você inverteu toda a comunicação sistêmica e pulmonar. Que eu coloquei de cabeça para baixo só por motivo de logística mesmo. Mas a tetralogia de Fallot, nós temos aqui, também chamada de doença azul, ela é a mais grave de todas, percebe-se pelo tamanho do asterisco aqui. E nela sempre acontece, como por ser uma síndrome, ela sempre acontece essas 4 características. A primeira delas é a estenose do tronco pulmonar, ou seja, o tronco pulmonar vai ficar bem pequenininho enquanto a aorta fica bem grande. Por causa disso, por precisar de mais força para passar por esse tronco pulmonar bem pequenininho, para jogar o sangue por esse tronco pulmonar bem pequenininho, o ventrículo direito fica hipertrofiado. Você tem também o defeito do septo interventricular, do septo ventricular, na verdade, em que pode ser lá naquele momento lá dos coxins e tudo mais. E você tem também o deslocamento da aorta para a direita. Não tinha uma tinta amarela, então eu usei esse rosinha mesmo. Então a aorta vai para a direita, o tronco pulmonar fica menor, o ventrículo direito fica maior e ocorre um defeito no septo ventricular. Essa é a tetralogia de Fallot. Então, acabou. É isso.